Tá? Então eu vou agora apagar a nossa porta aqui para entrar na discussão sobre o que vem a ser esse I. Tá? Mas olha, percebam o seguinte, que desde que eu saiba calcular essa somatória, se eu tiver um sistema com duas partículas, é fácil de calcular. O que está aqui é a massa da primeira partícula vezes a distância ao quadrado dessa partícula por eixo de rotação, mais a massa da segunda partícula e a distância que essa segunda partícula está por eixo de rotação ao quadrado. Soma essas duas coisas, multiplico por alfa, tenho o torque resultante. Tá? Então, mas o que é MI RI ao quadrado? Então, o que é esse I aqui, ó, eu chamei de I igual a 1 TN MI RI ao quadrado. Essa aqui, gente, é uma nova grandeza física que, junto com o torque, aparece quando a gente estuda rotações. Tá? Quando a gente estuda rotações, aparece essa nova variável, essa nova grandeza física, chamada de momento de inércia. Eu vou colocar aqui o nome dela, que é o momento de inércia. E antes de eu discutir o que ela representa, eu só vou escrever aqui que no SI o momento de inércia vai ser quilograma, massa em quilograma, isso aqui é metro quadrado. E só, tá? Isso aqui no SI, as unidades no Sistema Internacional de Unidades para momento de inércia é quilograma vezes metro quadrado. Essas são as unidades de medida. Então, o que vocês têm que se atentar? Vocês têm que se atentar que esse momento de inércia, essa letra I aqui que eu chamei, que apareceu na hora que eu somei o torque de cada átomo que formava a porta, apareceu esse somatório de MI RI ao quadrado, onde MI é a massa de cada átomo da porta e RI é a distância que cada átomo está para o eixo de rotação. Então, esse momento de inércia, essa nova grandeza física aqui, ela está diretamente ligada à estrutura do objeto, percebem? Percebem que essa nova grandeza, ela está relacionada à massa de cada átomo que forma o corpo rígido, e também está relacionada à distância que cada átomo está para o eixo de rotação. Então, esse momento de inércia, gente, ele faz parte de uma propriedade do corpo rígido. É meio que ele representa aí como a massa do objeto está distribuída em torno do eixo de rotação. Ela mais ou menos dá essa informação de como que é a distribuição da massa em torno do eixo de rotação. Tá? Então ela tem essa interpretação aí que vocês podem observar mas ela, além disso, ela tem uma característica muito importante, que ela depende diretamente de onde está localizado o eixo de rotação. O torque, lembra que o torque ele também, o torque, cadê o torque o torque I, ó, o torque que cada átomo sente, vai estar ligado à distância que aquele átomo está para o eixo de rotação. E o momento de inércia, gente, o momento de inércia que é derivado aqui, né, do torque e tal, o momento de inércia ele meio que absorve essa dependência do torque com o eixo de rotação, é tudo absorvido para esse momento de inércia. Eu paro de pensar no torque e foco no momento de inércia, para pegar essa relação que existe entre o torque e o eixo de rotação. Tá? Mas o torque continua dependendo do eixo de rotação. Mas o que é por que isso vai ser importante? Vai ser importante da seguinte forma. Imagine que você tem um anel que gira em torno desse eixo de rotação. Está bem localizado, bem no centro dele. Tá? É um eixo de rotação que está saindo aqui do plano da luz. Tá? Esse anel vai girar nesse sentido, ele vai girar nesse sentido, pode girar no sentido contrário, mas o importante é que ele gira em torno desse eixo, certo? Quando toda a massa do anel vai estar concentrada
com essa distância aqui de raio R, tá? De tal forma, ó, que o momento de inércia do anel, olha aqui, eu vou usar somatório I igual a 1 até N, MI. Cada átomo desse anel bem fininho aqui, tá vendo que eu não pus espessura nesse anel, ele é um anel fino. Cada átomo que compõe esse anel está a uma distância R do eixo de rotação. Então, esse RI aqui, todos os átomos têm uma distância, o RI é igual a R para todos os átomos. Todos os átomos vão estar a uma distância R do eixo de rotação. Então aqui vai ser R ao quadrado. Portanto, isso aqui é uma constante, sai para fora do somatório. O momento de inércia de um anel que gira em torno desse eixo aqui vai ser R quadrado, e o somatório soma a massa de todos os átomos, vai dar a massa do anel. Certo? Um anel de massa M, o momento de inércia vai ser mr quadrado, m o quadrado do raio, vezes esse aqui é o momento de inércia. O torque resultante vai ser, se eu aplicar agora uma força nesse anel aqui, ó, vamos supor que eu aplico uma força F aqui, ó. Se eu aplicar uma força F aí, então percebam o seguinte, no movimento retilíneo, eu aplicar uma força num objeto causava uma aceleração. No movimento circular, eu aplicar um torque vai causar uma aceleração angular. Né? O torque resultante vai ser I alfa. Se eu tiver um torque resultante, eu vou ter uma aceleração angular. Viram? Essa aqui é a segunda lei de Newton da rotação. Lei de Newton para rotação. Tá? Segunda lei de Newton fica escrita assim, dessa forma. Continua aí associando forças, né, torques com acelerações. Tá? Essa é a equação que vale, onde o I é o momento de inércia, ele representa aí a massa. Né? No caso do movimento retilíneo, eu tenho força igual a MA. No caso de rotação, eu tenho torque igual a I alfa. Tá? O I representa o papel da massa, no caso da rotação. Tá? Mas enfim, só uma comparação aí que é só para vocês notarem aí essa semelhança, tá? Mas, então, vocês entenderam como calcula o momento de inércia de um anel? É fácil nesse caso, porque todos os átomos estão a uma mesma distância do eixo de rotação. A coisa começa a ficar complicada quando o eixo de rotação não tem essa simetria, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, um anel que rotaciona em torno de um eixo de rotação fora do anel. Tá? Nesse ponto aqui. O anel gira em torno desse ponto. Tá? Isso pode acontecer. E aí, para eu usar essa fórmula, eu teria que pegar, por exemplo, esse átomo que está aqui, ó, a distância que ele está para o eixo de rotação é R1, que é completamente diferente da distância que esse átomo tem para o eixo de rotação, R2. Começa a não ser constante. Lembra que foi fácil calcular porque essa distância era igual para todos os átomos. Saiu fora da somatória e aí ficou fácil calcular o momento de inércia. Nesse caso já não. Nesse caso, eu teria que fazer a massa dessa partícula multiplicar por essa distância mais a massa desse átomo vezes essa distância mais a massa de cada átomo que compõe o anel, multiplicando pela distância ao quadrado, né? Porque a distância ao quadrado, enfim, eu teria que fazer isso. E aí vocês perguntam, nossa, como é que eu calculo o momento de inércia de um anel rotacionando em torno desse eixo de rotação? Então aí a gente vai usar um teorema, que eu não vou demonstrar esse teorema, que ele vai nos ajudar nessas situações. Eu vou explicar para vocês em que situações que a gente pode usar o teorema, tá? Ele se chama teorema
dos eixos paralelos. Um teorema super importante que vocês vão poder usar ele em bastante situações. E no caso aqui, ó, só para vocês entenderem a aplicabilidade dele, é exatamente essa. Qual é o momento de inércia de um anel de massa M, de raio R, rotacionando em torno desse eixo aqui de rotação. Aqui está o eixo de rotação. Esse raio R fica girando aqui em torno desse eixo de rotação. Tá? Entenderam? Fica girando aqui em torno desse eixo de rotação. Qual é o momento de inércia do anel nessa situação? Vocês perceberam isso, gente? Perceberam que o momento de inércia ele não é um único valor, igual a massa. A massa desse anel é M. Não importa se o eixo de rotação está aqui fora, se está aqui dentro, se está em qualquer outro lugar. A massa é sempre M. No momento de inércia, não. O momento de inércia depende de onde está localizado o eixo de rotação. Então, se ele está lá longe, vai alterar aqui, ó, essas distâncias aqui. Tá? Então, é complicado, porque essas distâncias aqui são complicadas para esse anel, para eu considerar cada átomozinho aí, né? Vai ser bastante complicado. Então, como é que eu contorno essa situação? É usando o teorema dos eixos paralelos que faz o seguinte. Bom, trabalhe com... então, determine onde está localizado o eixo de rotação. Tá aqui. Então, eu já sei que o eixo de rotação está aqui. Primeiro ponto, satisfeito. Segundo ponto, trabalhe com um momento de inércia que você conhece. Então, a gente conhece que se o eixo de rotação estivesse aqui no centro do anel, seria mr quadrado. O momento de inércia seria mr quadrado, né? Então, um dos momentos de inércia que eu sei é ele rotacionando aqui em torno desse ponto. Eu vou circular aqui. Se o anel girasse em torno desse eixo de rotação, eu teria um momento de inércia dado por mr quadrado. Mas não é esse, é esse aqui. Esse aqui é o eixo de rotação real, né? É o eixo de rotação do sistema. É esse aqui, não esse. Mas eu sei desse, não esse. Então o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se esse eixo de rotação onde eu conheço o momento de inércia, ele é paralelo com o eixo de rotação real do sistema. E se a gente for ver, ó, o eixo de rotação está aqui, ó. Ele tá saindo aqui, ele está furando aqui a lousa, e o eixo real de rotação também. Eles são paralelos, certo? Eu tenho que ter essa condição satisfeita, eles precisam ser paralelos, tá? E aí vocês podem perguntar, professor, quando que um vai ser, né? Imaginem, por exemplo, que vocês conhecessem um anel girando em torno desse eixo aqui, ó. Certo? Um anel girando em torno desse eixo. Um anel girando em torno desse eixo, esse eixo aqui de rotação, ele está apontando aqui para cima, né? Ele faz parte do plano da lousa. Enquanto que o eixo real de rotação, ó, ele está apontando perpendicularmente ao plano da lousa. Portanto, eles são perpendiculares. O eixo real é perpendicular a esse eixo de rotação que eu tenho tabelado, tá? Vocês olharem nas tabelas de momento de inércia, isso aqui está tabelado. Esse aqui também está tabelado. Então, qual que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o que for paralelo ao eixo real. Se, por exemplo, eu tivesse, vamos supor que o eixo de rotação fosse esse daqui, ó. Certo? O que ia acontecer? Lembra que esse anel ficava rotacionando assim, no caso anterior? Com esse eixo de rotação, esse anel vai ficar girando assim. Certo? É diferente. O movimento de rotação é diferente. Ele sai aqui da lousa,
Ele vai dar um círculo entrando aí na frente da lousa e voltando, em torno desse eixo de rotação. E aí, para usar o teorema dos eixos paralelos, eu não poderia usar esse momento de inércia com esse eixo que está rotacionando aqui, porque ele é perpendicular agora, no caso, ao eixo real de rotação. Entenderam? Eu não posso usar esse, eu teria que usar esse. Esse aqui é paralelo ao eixo de rotação, para eles são paralelas. Aí eu vou poder usar o teorema, tá bom? Então, lembrem-se que eu tenho que satisfazer essa condição do eixo, do momento de inércia que eu vou usar tabelado, e lembrando que o momento de inércia tabelado ele é em torno de algum eixo de rotação. Então, nesse caso, é em torno dessa linha tracejada. Para esse caso, é em torno desse eixo de rotação que está aqui, cortando a lousa. Então, só que eu preciso de um eixo paralelo ao eixo real. Então, eu vou trabalhar com esse, não com esse. Tá? Mas eu comecei a minha discussão com essa situação aqui. O eixo real de rotação está aqui. Então, o momento de inércia que eu conheço, que está tabelado, é esse daqui, e eles são paralelos. Então, sinal verde para usar o teorema dos eixos paralelos, tá bom? Só vão usar o teorema dos eixos paralelos quando vocês tiverem, quando vocês encontrarem o momento de inércia em torno de um eixo, um momento de inércia relativo a um eixo paralelo ao eixo real de rotação. Quando vocês encontrarem isso, e aí no caso eu sei, né? Isso aqui eu vou chamar de I0. I0 é mr quadrado, que é esse momento de inércia. Eu quero calcular o I, porque o momento de inércia de um anel rotacionando em torno desse eixo é o que eu quero descobrir, quanto que vale. O teorema dos eixos paralelos me diz que o I vai ser igual a I0, vai ser igual ao I0 mais a massa do anel, certo? Mais a massa do anel vezes, aqui eu vou pôr a distância, isso aqui ó, é a distância que o eixo real de rotação está para o eixo de rotação que eu sei calcular o momento de inércia. A distância que eu vou chamar de H. Tá? A distância que os eixos estão separados. Tá? E aí isso aqui vai ser H ao quadrado. O teorema dos eixos paralelos me diz que o momento de inércia de um anel rotacionando em torno desse eixo aqui vai ser o momento de inércia do anel rotacionando em torno de um ponto no meio dele, mais a massa do anel multiplicado pelo quadrado dessa distância. Tá? Isso aqui dá para demonstrar esse teorema, é super complicado a demonstração desse teorema, e aí eu vou deixar, não vou fazer essa demonstração, tá bom? Fica aí para você, quem tiver interesse, vai no livro, não sei nem se o Halliday faz essa demonstração, mas algum livro aí de física básica e com mais, que trata com mais detalhes, talvez o Moisés, vai demonstrar essa equação, tá bom? Então, eu acho que é hora de fazer um exercício para a gente encerrar essa parte de momento de inércia, e para vocês entenderem como calcula o momento de inércia, para a gente poder encerrar essa parte de torque, tá bom?